Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas a essa tarde, essa manhã. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler Marcos 4. Aleluia. Hoje nós vamos ler Marcos 4. Vai pegando essa live, manda para o máximo de pessoas que você puder. Eu vou abaixar o som depois, mas eu vou começar mandando aqui para 50 pessoas. Que Deus possa falar ao seu coração nesse dia. Hoje nós vamos ler Marcos 4. Noite junto a ti. Pode entrar, começa a adorar, começa a falar com Jesus. Comece a entregar para Ele o seu louvor, a sua adoração. Comece a se derramar diante dEle. Comece a mergulhar na sua presença. Dia e noite subo a ti nossa adoração. Aleluia. Tô mandando aqui, ó. Tô convidando as pessoas que precisam estar aqui hoje. Nós vamos falar sobre Marcos 4. Tem tanta coisa linda. Tem tanta coisa linda aqui em Marcos 4. Mas que hoje o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Ó, mandei aí. Vai apertando o coração, vai mandando aí. Tu és digno de tudo. Hoje eu consegui ligar o som do Luiz. Gente, eu sou muito analfa. Eu tava com o som, tava no fone. Tua é a glória. A primeira coisa que nós precisamos compreender sobre nos relacionarmos com a palavra de Deus é que antes nós precisamos preparar o nosso espírito para receber essa sempre viva semente da palavra de Deus. Nós precisamos convidar o Espírito Santo para fazer parte desse momento. Nós precisamos dizer: Espírito Santo, se eu estava lá quando essa palavra foi escrita. Nós estamos aqui numa sequência de lives. Eu não estou divulgando essas lives, eu não estou avisando as pessoas, eu estou simplesmente entrando porque essa é a direção que eu tenho do Espírito Santo. E nós estamos lendo as palavras do dia. A gente já leu Marcos 1, Marcos 2 e Marcos 3. Se você não assistiu ainda, vai lá e assista, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua vida demais. Então a primeira coisa que é você preparar. Coloca o louvor. Essa playlist minha aqui tá no YouTube, tá escrito Adoração Espontânea. E aí eu coloco, e aí eu começo. Será que você pode adorar a Deus 1 minuto? Eu não sei o que você está fazendo, como que você veio parar nessa live, mas eu sei que Deus está aí, presente, e Ele quer falar com você. Hoje nós vamos falar sobre as tempestades da nossa própria alma. Aleluia, seja bem-vindo, Espírito Santo. Eu não sei quem vai entrar aqui nessa tarde, eu não sei o que o Senhor vai falar, com quem o Senhor vai falar, mas fala ao meu coração. É sobre mim, é sobre o meu desejo de te conhecer e de ser transformada pela tua palavra. É sobre a minha intenção, é sobre aquilo que eu quero que o Senhor faça em mim, Senhor. Não é sobre o que o Senhor pode fazer através de mim. Que o Senhor nunca faça nada através de mim que antes eu não permiti que o Senhor fizesse em mim. Que eu nunca fale nada que antes o Senhor não falou ao meu coração.
Deus, não é sobre uma leitura da palavra. É sobre conhecermos o Deus da palavra. É sobre convidarmos o Deus da palavra para ler essa palavra conosco. É sobre te adorar, Senhor, de um modo, com o nosso corpo, com a nossa alma, com tudo que somos, com o nosso pensamento, com os nossos olhos, com os nossos lábios. Que o nosso prazer não esteja em comida, não esteja em bebida, não esteja em comprar, não esteja no consumismo. Que o nosso prazer esteja sempre em te conhecer. Sendo casa de Deus, de onde flui o amor. Será que você pode dizer isso? Meu prazer é viver. Meu prazer é te buscar. Meu prazer é te encontrar. Oh, Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver sendo casa de Deus, de onde flui o amor. Se você é casa de Deus, vai precisar fluir de você o amor. Eu vou abaixar. Para vocês me ouvirem melhor. Então hoje nós vamos ler Marcos 4. Você já está com Marcos 4 aberto? Nós vamos começar a ler, porque se a gente for ler o capítulo todo, é muito grande. Então eu tô pegando algumas partes pra gente ler, tá? Então nós vamos ler do versículo 26 em diante. Marcos 4, 26 em diante. Você pode entrar e pegar. Se você já tiver com a sua Bíblia aí, comenta aí, tá aberta. Ou então se a sua Bíblia for no celular e você estiver assistindo essa live, fala, não consigo acessar, mas eu estou prestando atenção. Porque a palavra de Deus é sobre nós colocarmos os nossos olhos, a nossa mente, tudo aqui nesse lugar, para que nada nos distraia, entende? Senão vai ser só um conhecimento tolo, vai ser só uma leitura de obrigação, não vai ser algo que vai transformar você, o seu caráter, a sua vida. Senão, vão ser só palavras tolas, conhecimento tolo. Até um ateu tem esse conhecimento da palavra de Deus, talvez até maior do que você. E o que está no meu coração, o que queima no meu coração, é que assim como eu sou apaixonada pela palavra de Deus, pela presença que está na palavra de Deus, de fato, eu quero que isso me transforme. Eu quero que a minha transformação possa dar fome e sede a você. Que você tenha fome e sede, fome e sede, fome e sede. Fome e sede de Simone, de um pregador, sabe? Se você investir todo o tempo que você usa para ouvir pregações, pregadores, para ir para o culto, você poderia investir aqui, se alimentando diretamente da palavra de Deus. Então aqui para mim não importa se tem 1000 pessoas, se tem uma pessoa, se uma vida for impactada com aquilo que o Espírito Santo falar ao nosso coração. Hoje já fez sentido para mim. Então marca alguém que precisa estar aqui. Nós vamos falar sobre tempestade. Marca alguém que está vivendo uma tempestade, que olha para frente, olha para trás e não consegue olhar e ver possibilidades, não consegue ver soluções para a sua vida. Marca essa pessoa, manda para ela, fala, você precisa ver essa live, porque não é sobre mim. Eu não tenho carência afetiva de pessoas. É sobre a palavra de Deus, é sobre o Deus da palavra, é sobre esse relacionamento com esse Jesus. Amém? Vamos começar então. Marcos 4, 26 em diante. A parábola da semente. A parábola da semente. E prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra. Então o meu e o seu papel é lançar as sementes sobre a terra. Que terra é essa, Simone? Olha só, ele vai dizer, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce.
Então, a palavra de Deus pode ser comparada com essa semente que você lança na terra, e essa terra é você. E noite e dia, se você estiver dormindo ou acordado, essa semente ela vai germinar dentro de você. Você pode abrir essa palavra e falar: eu não estou entendendo nada, eu não consigo compreender absolutamente nada, Simone. E eu vou falar: eu sei o que é isso, eu já estive várias vezes e vários anos nesse lugar, sem compreender aquilo. Por quê? Porque o meu desejo era o conhecer, era sobre... Vou abaixar. O meu desejo era conhecer Deus e não ser conhecida por Ele, e não ser conhecida dele. Então, a primeira coisa é que eu preciso olhar para essa parábola da semente e pensar que a semente, que é a palavra de Deus é comparada com a semente, ela vai produzir fruto em você. Ainda que você não esteja vendo, de repente as pessoas vão olhar para você e vai falar: você tá diferente. E você vai dizer: não, tô igual. Aí você vai falar: não, você tá diferente. Aí você vai falar: não, tô igualzinho. Nada mudou em mim. A sensação que você vai ter é que nada mudou em você, porque a semente, ela tá germinando, você dormindo ou acordada. E você dormindo ou acordada, essa semente vai germinar. E olha o que ele vai dizer: a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Eu não sei como eu cheguei a essa medida, e eu sei que eu estou muito longe do que Deus ainda espera, do que Deus tem para fazer em mim, através de mim. Eu estou muito longe, mas a semente da sempre viva, a palavra de Deus, está germinando no meu e no seu coração. A própria palavra de Deus vai dizer que nenhuma palavra volta vazia. Então essa semente que aqui hoje, nesse dia 14/2/2022, você está recebendo em seu coração, ela vai frutificar no tempo certo, ainda que você não esteja vendo, você dormindo ou acordada, essa semente vai transformar você, essa semente vai forjar o seu caráter, essa semente vai mudar a sua percepção sobre as pessoas, vai mudar o seu olhar sobre os outros, vai mudar a forma com que você vai receber, sabe? Essa semente é a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir um louvor, a fé não vem por ouvir homens, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A sempre viva palavra de Deus. Então eu quero te encorajar a ser apaixonado por essa palavra. E essa paixão, ela não vai acontecer do dia para a noite. É como um relacionamento. Você, quando conheceu, acho que todo mundo aqui já teve uma paixãozinha, já teve um flerte, já olhou para alguém e falou: ai, tô interessado nessa pessoa. Ai, olhei pra essa pessoa, acho que essa pessoa é um gatinho, é uma gatinha. E aí você começa a criar um flerte. E aí você começa a olhar, aí você vai, de repente começa a observar essa pessoa, e aí você começa a olhar ela olhar você, e vocês estão se flertando ainda. De repente vocês trocam o WhatsApp, você começa a conhecer essa pessoa começa a te conhecer, ela começa a saber o que é que você gosta, o que é que você não gosta, ela fala: uau, é isso. E aí você começa nesse flerte. É assim com a palavra de Deus. Você começa no flerte, depois você namora, depois você casa, e depois que casa você vai continuar esse relacionamento, porque você vai precisar semear, você vai precisar regar essa semente. Por isso que compara com a semente, que ainda que você não esteja fazendo nada, você está lançando a semente. E é assim que eu leio a Bíblia. Aqui ele vai explicar de várias formas, mas o Espírito Santo vai falar sobre essa palavra, o que ele quer trabalhar no seu coração hoje. Ele já trabalhou várias outras coisas na minha vida através dessa parábola, mas hoje, agora, ele está dizendo isso: a minha palavra, Simone, no seu coração é como uma pequena semente, e no tempo certo ela vai produzir frutos. No tempo determinado, quando você falar e abrir a boca, as minhas palavras vão jorrar da sua boca. Mas requereu de mim um posicionamento em querer estar nesse lugar.
mais do que qualquer outra coisa. Para isso, eu decidi passar 3 anos sem assistir filme, série, nada, porque eu queria só a palavra de Deus. A minha série estava aqui, os capítulos da Bíblia. As minhas séries, as séries que eu assisti era Esther, tinha vários capítulos. A série que eu assisti era Ruth, a série que eu assisti era a vida de Débora, a série que eu assisti era a vida de Sansão, e é uma série muito eletrizante, tem altos e baixos. Tem mocinho, tem bandido, tem terror, tem confusão, tem disse-me-disse. E você fala, meu Deus, essa série é boa. Foi Gênesis. Você vai vendo o povo de Deus, você vai vendo como Deus se moveu, como um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus criador, um Deus que com uma palavra, do nada, o que não existia passou a existir, um haja e ouve. E você fala, se Deus na própria criação, nada existia, uma palavra liberou, quando ele liberar uma palavra a meu respeito, vai acontecer ainda que eu não esteja vendo nada. Você tá entendendo? Então você vai entrando nesse lugar quando você começa a se relacionar com essa palavra. Mas esse não é um relacionamento que você não alimenta. É como quando as pessoas chegam pra mim e falam, Simone, eu não amo mais meu marido. Eu falo pra ela, não, você decidiu não regar mais a semente. Você decidiu não dar pra ele, mas você decidiu. Amor não é um sentimento, é uma decisão. A palavra de Deus não é um sentimento. Eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Simone, quando você não estava com vontade de ler a Bíblia, o que você faz? Eu leio até que a vontade venha. Eu leio até que a vontade venha. Simone, o que você faz quando você não tem vontade de ficar diante de Deus? Eu fico até que a vontade venha. Não é sobre uma vontade. Menino, age como sente. Filho, age como deve. Não é sobre ter ou não vontade. Como que foi essa transição? Um dia você trabalhava, tinha uma vida, de repente tudo lhe foi tirado, porque foi assim que aconteceu comigo. E eu falei, então tá, se eu trabalhava antes pro Banco Itaú e eu dava os meus 200%, eu vou dar para Deus 250%. E muitas vezes as pessoas acham extremo. Você tá muito extremista, tudo que você faz, nossa, não sei pra que isso tudo, não tem necessidade, Simone, barará. Cara, é sobre você se decidir. Deus não pediu pra Daniel um sacrifício. Deus não pediu pra Daniel passar 3 anos sem comer aquela comida. Foi ele que decidiu. E Deus, diante da decisão dele, do posicionamento dele de se santificar, liberou chaves eternas, liberou revelações de Jesus, revelações que nós vimos se cumprindo no Novo Testamento. Daniel teve essas revelações porque ele decidiu se colocar nesse lugar de busca. A palavra vai dizer que ele acostumava parar para orar 3 vezes por dia. Eu e você queremos fazer uma oração de Pai, em nome de Jesus, abençoa meu filho, abençoa minha casa, abençoa meu trabalho. A gente quer achar que você está se relacionando com Deus. É uma mentira. E eu venho denunciar essa mentira que tem sido a sua vida. Você não tem se relacionado com Deus, não com o Deus da palavra. Você tem se relacionado com qualquer outra coisa. Porque não tem como se relacionar com essa palavra e essa palavra não produzir vida, transformação, mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de olhar. Não tem como. Enfim, versículo 30. É assim, gente. Aí você vai lendo e aquilo vai te transformando, e aquilo vai vindo, e você vai tendo revelações. Eu não escrevi nada, tá tudo aqui, ó. Só abri a Bíblia para ler. Novamente ele disse, a parábola do grão de mostarda. Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Jesus fala. É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, com ramos tão grandes, as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Como uma parábola, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra. Olha, é sobre a palavra. Não é sobre o meu sucesso, o tanto que Deus quer me prosperar.
Não importa o que você esteja fazendo hoje. Simone, mas hoje eu tô trabalhando e eu nem tô trabalhando no que eu quero. Entenda, se você tá nesse lugar, você tá nesse lugar com um propósito. É sobre você colocar para fora a palavra. A palavra que já foi implantada no teu coração como um chip. Você agora é portador dessa palavra. Aonde quer que você esteja, essa palavra, ela tem que carregar você, ela tem que nortear você, ela tem que direcionar você, ela tem que conduzir você. É sobre essa palavra, não é sobre o meu sentimento, não é sobre o que creio, não é sobre... Não. Jesus, ele é tão incrível que toda vez que alguém ia chegar perto dele, ele dizia assim, o que creres? Ele falava assim, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Lembre-se que o propósito de Deus, muitas vezes, ele tem estágios, Tiago. O propósito de Deus, às vezes, você vai se ver fazendo coisas que você não quer, mas ali tem pessoas, tem chaves, tem direções, tem coisas que você vai aprender a fazer ou como não fazer, e a partir daí Deus vai construindo e forjando você. Viva o processo e passe pelos estágios. Viva o processo e passe pelos estágios. Davi não virou rei quando ele foi colocar a mão na cabeça dele. Ele virou? Não. Ali ele tinha apenas o conhecimento do seu propósito, ser rei. Mas haveriam vários estágios até que ele fosse rei. Ele precisou cuidar de ovelha, onde não tinha ninguém vendo. Ele precisou matar suas próprias lutas quando não tinha ninguém assistindo. Sabe quando você vence algo e você fala, eu queria que as pessoas estivessem vendo o que aconteceu, eu matei um leão. Às vezes, a gente está vivendo esse estágio de você, tantas coisas Deus está fazendo em você e você queria que todo mundo visse. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Repete comigo. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Eu não estou vendo o que você está passando. Eu não estou vendo o seu processo. Sabe, eu de repente era uma gerente de banco famosa, primeiro lugar do Brasil, as pessoas me respeitavam, as pessoas olhavam para mim com uma certa admiração, as pessoas, elas de fato se importavam com, era relevante o que eu fazia, eu ajudava pessoas nas suas vidas financeiras. Quantas pessoas chegaram diante de mim e não tinham... Gente, já aconteceu de gente chegar na minha mesa e falar assim, Simone, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para cobrir esse cheque, eu só vou ter amanhã. E eu tirar do meu, ir lá e depositar na conta da pessoa e falar, amanhã você me paga. Mas não tinha ninguém vendo essa atitude, mas Deus estava vendo. E a Bíblia, ela diz que de tudo que você plantar, disso colherá. Jesus, ele é muito lindo quando ele compara tanto a semente, porque semente você planta uma, mas você nunca vai colher aquela semente. Você está compreendendo? Deus está vendo. Deus está vendo tudo que você está passando. Deus está vendo os processos. E você vai ser aprovado ou reprovado nesse processo? Davi podia não ter querido matar aquele gigante. Davi podia olhar para os irmãos dentro de casa, um monte de folgado, que aqueles irmãos dele devia ser, tava lá dentro de casa, ó, não tava ajudando o pai com nada, aqueles irmãos tudo folgado, não tava vendo as coisas acontecer em nada. O pai não estava reconhecendo o valor de Davi, porque ele nem se lembrou que tinha um filho que estava lá trabalhando para que aquela família tivesse o que comer. Ele estava cuidando daquelas ovelhas. Ovelha fala sobre o ganha-pão daquela família. A renda daquela família vinha do cuidado de Davi com aquelas ovelhas. Mas sabe o que estava acontecendo? Os irmãos de Davi não estavam reconhecendo o que ele estava fazendo escondido. O pai de Davi não estava reconhecendo o que ele estava fazendo. Mas Deus já tinha revelado o propósito. Mas entre o propósito
o destino, o lugar que Deus falou que você vai chegar. Entre esse lugar e o lugar que você está hoje tem um processo. E Davi foi pastor de ovelha. Não tinha ninguém vendo ele cuidando daquelas pessoas que as outras não queriam cuidar. Às vezes você está cuidando de ovelhas que ninguém quer cuidar. Às vezes você está cuidando de pessoas que pastores não querem cuidar. E Deus, ele está vendo e sondando o seu coração para saber se no dia que ele te der um grupo de pessoas para cuidar, você vai ser zelosa em cuidar. Ou na primeira oportunidade você vai começar a colocar o seu eu antes. E Deus faz isso com você atrás das malhadas. Porque Deus, ele precisa nos experimentar. Deus não faz isso com holofote. Sabe qual que é o problema? A maioria de nós já começa a ficar tão ansioso, tão cheio de angústia por causa do processo, que a gente perde o desfrute. Existe uma beleza no processo. Existe um lugar de desfrute. Deus, eu tô sendo treinado, então traz pessoas para eu aprender a cuidar. Não me jogue. Deus não coloca você no meio do matadouro sem que ele te treine antes. Davi foi treinado. Em cada área que ele ia, fluir. Em cada área do propósito. Davi, como rei, ia precisar cuidar de ovelhas, ia precisar matar leões. Para ele matar um gigante, ele precisou matar um leão antes. Ele precisou ser treinado matando aquele leão, porque senão, se ele não tivesse, eu imagino Davi pegando aquele leão e rasgando a boca daquele leão e comendo aquele leão e naquela luta. Amor, quando chegou o gigante, Davi olhou e falou assim: até foi um leão, bebê. Quem que é esse gigante incircunciso perto daquele leão? Sabe? E Deus, ele te dá possibilidades e oportunidades. Quando chega alguém muito difícil na minha vida, eu falo, é uma grande oportunidade de crescer em Deus. Com a graça, com amor, com favor, crescer em misericórdia. Sabe? Às vezes o que Deus quer tratar em nós é misericórdia. Então lembre-se que entre o processo, o propósito e o lugar que você está, existe um processo. E esse processo é um lugar que às vezes você vai se ver sozinho, sozinha. Eu tô nesse processo há 6 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos. Parece uma eternidade quando você só faz isso. Sabe por quê? Porque Deus falou assim: agora eu quero que você aprenda a ser só Maria. Só Maria. Eu não entendi porque eu não conseguia vir aqui e falar das grandes revelações que Deus tinha pra mim e que Deus compartilhava da palavra, aquelas revelações na palavra. Eu falava, meu Deus, mas eu não conseguia vir aqui falar. E eu entendi que não era o tempo de sair de trás das malhadas, não era o tempo de compartilhar aquilo que Deus estava fazendo em mim, porque eu precisava antes da forja. Você precisa passar pela forja. Quando você vai ler aqui o próximo passo, em Marcos 35, naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Aonde Jesus disse que você vai passar para o outro lado? Ó, hoje estou com a blusa aqui, ó, Fê. Obrigada, gente. Essa blusa aqui eu ganhei de presente de aniversário. Domingo é meu aniversário, gente, por favor. Domingo é meu aniversário, eu quero presente, aquelas. Tô brincando, voltei. Olha, naquele dia ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos. Jesus disse a quem? Aos discípulos. Não queira ouvir de Jesus se você não é discípulo. Não queira ter intimidade com Jesus se você não está disposto a abrir mão daquilo que ele diz que você precisa abrir mão das amizades que ele diz que você precisa abrir, deixar para trás as coisas e as pessoas que ele diz que você vai precisar deixar. Porque essas pessoas podem comprometer o propósito. Essas pessoas, elas vão olhar para aquilo que, a semente que você carrega, e elas vão virar para você e vai dizer: Léo, você está viajando. Isso é grande demais. Deus não tem como você viver isso. Olha de onde você é. Olha a sua família. Na sua família não tem nenhum grande pastor renomado. Não tem um grande sobrenome. A sua família é de gente simples. É de Jessé. E Deus vira e fala: é de Jessé
que eu vou pegar de lá o menos improvável, o mais improvável, aquele que realmente não tinha como dizer, não, eu surfei na onda, não, Deus vai dizer, foi eu que fiz, mas existe esse processo, e esse processo é sobre isso aqui, ó, Jesus disse, vamos passar para o outro lado. Mas ele não disse que no caminho não teria uma tempestade. Ele disse, vamos passar para o outro lado. Abra aí comigo, Marcos, o Vini falou, Jesus amado, tudo que Deus falou em um seminário esse final de semana, Ele está confirmando através de você. Porque é literalmente isso, sabe? Quando a gente ainda está numa fase de inconstância, Deus precisa confirmar fora. Mas vai chegar um tempo que Ele não vai precisar repetir, que Ele vai dizer uma vez e você vai obedecer. Vai chegar o tempo que Ele vai falar para você, se move, e você vai se mover, não vai precisar de um monte de confirmação para você se posicionar. Então comece a se posicionar e andar à altura daquilo que Deus já falou a teu respeito. Enfim, tchau, obrigada. Continuemos aqui. Não dá. Jesus, deixa eu contar uma coisa. A palavra é sua, mas a cara é minha. Amém, querido? Marcos 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Porque tem tempestades que Deus vai te levar para viver. E não vai ter multidão para te aplaudir, não vai ter multidão para falar, uou, que tempestade é essa que você passou? Uou, você perseverou assim pelo seu casamento? Uou, que tempestade é essa que você passou? Só tinha os discípulos. Não tinha, gente, isso aqui é muito doido, acabou de descer aqui, ó, fresquinho aqui, ó. Não tinha ninguém, era só os discípulos. Multidão não vai ver tempestade que você tá passando, é só você e Deus, é só o discípulo e Deus. 37, levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam no barco de forma que iam se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Eu imagino a cena. Esse Jesus é um brincalhão, né não? Vai falar que Jesus não é um brincalhão? O povo tá lá. Ai, meu Deus! Ai, a tempestade, olha o tamanho dessa onda, Jesus dormindo. Meu amor, sabe o que isso revela? Que o coração daqueles discípulos estavam em tempestade. O vendaval maior estava dentro do coração deles. Porque não tem como você repreender em sua vida tempestade quando... Não tem como você repreender tempestade fora se a tempestade está dentro de você. Aqueles discípulos não podiam repreender aquela tempestade, porque a maior tempestade estava acontecendo dentro deles. Por que Deus não levou a multidão para dentro daqueles barcos? Deus levou os discípulos, porque discípulo, ele se achega e ele encontra a fé, e ele encontra esse Deus no meio da tempestade. Eu nunca vi ninguém de férias em Paris se achegando a Deus, falando, nossa, eu estava lá na Torre Eiffel, de repente... Eu tive um desejo súbito de ler a palavra de Deus. Eu tive um desejo súbito de conhecer a Deus. Não, é no meio da tempestade. É na hora que você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás e não vê mais multidão. É você e Deus. Mas antes de Deus te dar autoridade para repreender uma tempestade fora, Ele precisa te ensinar a repreender a tempestade que está dentro de você. E essa tempestade que está dentro de você revela muito mais uma falta do conhecimento do caráter de Deus. Ele disse, vamos para o outro lado. Não foi Simone que disse, foi Deus que disse, nós vamos para o outro lado. Mas dentro do barco, no primeiro momento, pá, todo mundo desespera. Olha aqui. Mestre, não se importa que morramos. Mestre, não se importa que morramos. Mestre, quantas vezes você já disse, Jesus... Você não tá vendo o que é que eu tô passando? Deus não me ama, porque se Deus me amasse, eu não tava no meio dessa tempestade. Meu amor, a diferença é que Jesus está dentro do barco. Mas ou você crê nesse Deus que tá dentro desse barco, ou você pula e se joga logo. Não tem como agradar a dois senhores. A palavra de Deus vai dizer que só existe um momento na Bíblia inteira que Deus disse assim, só um, ele fala assim, é impossível agradar a Deus. Não é quando você peca, não é quando você erra, não é quando você tropeça, não é quando você está confuso, não é quando você está no tumulto, é quando sem fé.
E nesse momento Deus queria ensinar a esses discípulos sobre fé. É na tempestade que Deus te ensina sobre fé. Foi Jesus que levou esses discípulos para o barco. Foi Jesus que disse: vamos para o outro lado. Entre o lugar que Jesus disse que eles iam, tinha um processo para Deus te ensinar o que é você viver sobre a fé, você viver sobre uma palavra. Eu escrevi aqui, né? Quando eu sei para onde eu estou indo, as circunstâncias pedem a força. Repete comigo. Quando eu sei para onde eu estou indo, as circunstâncias perdem a força. A tempestade vai ficar tão pequena quando você sabe que quem te deu a palavra, quando você sabe quem liberou a palavra, as circunstâncias e as vozes perdem a força. Às vezes, tem tanta gente chegando pra você e falando: agora quer dizer que você é pregadora. Agora você vai me dizer que você agora virou crentona. Agora eu bem sei eu de onde você veio. Bem sei eu de onde eu te tirei. Eu vi você. Mas quando eu sei para onde eu estou indo, as circunstâncias perdem a força. Quando eu sei quem liberou a palavra, as vozes se calam. Quando eu sei quem liberou a palavra para minha vida, as muitas vozes vão se calar. Porque eu sei quem disse aquilo ao meu respeito. Jesus disse, Marcos 4:35. Vamos passar para o outro lado. Quem sabe quem liberou a palavra não para na primeira voz. Ei, não tô vendo Deus nisso. Se Deus estivesse nisso, não tinha tempestade. Se Deus estivesse nisso, não tinha perda. Se Deus estivesse nisso, você não tinha sido demitida por justa causa. Tô achando que Deus não tá nisso. Você imagina o que é uma pessoa num dia dormir com o melhor gerente do Brasil, no outro dia ganhando 10 mil reais, no outro dia ela sai com a mão na frente, a outra atrás, ganhando R$0, sem seguro-desemprego, sem salário, sem nada. Eu tinha entrado no seminário. Gente, quando você olha para essas circunstâncias, você vai pensar, com certeza Deus não tá com ela. Ela tá louca. Abrindo. Vamos ouvir? Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito O que eu e você precisamos compreender é que Deus nos leva para um lugar de tempestade. Deus tira tudo aquilo que é seguro para nós. Deus tira tudo aquilo que pode parecer um lugar de segurança. Ele tira tudo isso para que eu e você possamos de fato colocar os nossos pés naquele que está deitado no barco no travesseiro. Ele está deitado nesse barco, mas ele disse, vamos chegar do outro lado. E quando eu sei quem liberou uma palavra sobre a minha vida, circunstâncias nenhuma vão me parar. Porque eu sei, essa tempestade não vai me afogar, essa tempestade não vai me matar, essas circunstâncias não vai me matar. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive. Não há nada, nem ninguém que possa impedir aquilo que Deus disse ao teu respeito, a não ser você. Ele ainda é. Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O melhor de Deus não vai vir para a sua vida. O melhor de Deus já veio e é Jesus. E você precisa aprender a se relacionar com Ele. Porque se você entender o caráter desse Deus que te liberou a palavra, você não vai sair por aí correndo no meio das circunstâncias e voltando. Sabe? Às vezes a gente quer voltar, mas Deus disse o quê? Queimem as carroças.
Ele queimou minha carroça. Minha carroça era uma segurança, ter um salário de 10 mil reais. E de repente, gente batia na minha porta para me entregar uma dúzia de ovos, porque Deus tinha mandado. Deus, eu falava assim, Deus, eu vou, mas por favor, não deixa faltar café. Meu amigo tá aí. Por favor, Senhor, não me deixa faltar café nem ovo. Eu acho que ovo era maná. Eu acho que quando Deus criou a galinha e ele pegou ali o negócio o ovo, aquela casca, tudo aquilo ali, eu acho que aquilo ali era o maná em pó. Era ovo em pó. Você acha que Deus não pode pegar o ovo, triturar e lançar do céu? Porque com ovo você faz doce, você faz sobremesa, com ovo você come. O ovo é um dos melhores alimentos que tem. Então eu falei, Jesus, não me deixa faltar ovo. Eu não quero viver de miojo. E uma galera no seminário falando assim, que vivia de miojo. Eu falei, eu não quero miojo porque miojo engorda, entendeu? Eu quero ficar bonita, eu quero ficar magra, saudável, miojo tem sal, eu quero ovo, café e queijo. E nunca me faltou ovo, café e queijo. Alguém que de repente se viu sem chão no meio de uma grande tempestade. Mas foi ali que Deus me ensinou essa palavra. Vamos para o outro lado. Eu falava, sabe o que, querida? Eu falava assim, olha, eu tava quieta naquele banco, trabalhando. Eu não pedi pra ser chamada. Eu queria estar ganhando meus 10 mil. Eu queria ter meu seguro, meu negocinho da ticket de alimentação. Eu queria meu ticket de alimentação. Se o senhor me chamou, agora o senhor arruma aí um jeito aí de... Eu não vou voltar. Toda tempestade que você passa é pra Deus te ensinar algo. Não é pra Deus te matar. Não é o diabo. Foi Jesus que levou eles para essa tempestade, não foi o diabo, gente. A gente tá querendo dar crédito demais pro diabo. Diabo é só um cachorrinho na mão de Deus. Ele não arruma confusão, não. Diabo não manda na natureza, não. Quem manda na natureza? Quem disse aqui, ó. Porque você... Olha, não. Ah, olha isso aqui. 40. Ele disse, os discípulos... acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos. E ele se levantou, repreendeu o vento e disse, aquieta-te, acalma. Sabe por que você não consegue falar com a tempestade? Porque antes você não mandou a tempestade de dentro de você se calar. Você está o tempo todo achando que Deus não é um Deus bom, que Deus não é um Deus fiel, que na sua vez ele vai errar. Ele não errou na de Sara, ele não errou na de Jacó, ele não errou na de Raquel, na de Lia, ele não errou na de Esté, ele não errou na de Mardoqueu, mas na sua ele vai errar. Ele ama todo mundo, ele só não ama você. É isso que o diabo quer fazer você pensar. Ele quer que você olhe para essa tempestade e fale assim, ai Simone, eu tô numa luta. Eu falei, você não tá em luta não, meu amor, porque luta nenhuma, Deus não deu para dar luta. Deus, ele nos coloca em situações para mostrar para nós quem é o Deus da nossa vida. Foi uma oportunidade que Deus me deu para mostrar que aquele trabalho não era um Deus na minha vida, que tava tudo bem se eu ficasse sem ele, desde que ele estivesse no meu barco, porque eu sabia que ele não ia deixar eu afogar naquela tempestade. Eu tô te falando de alguém que morava de aluguel. Eu tô te falando de alguém que pagava R$1.200 de aluguel, luz, água. Você sabe quantas vezes eu abri assim a minha bolsa que tava guardada no guarda-roupa e achei R$300, R$400 o dinheiro da luz no mês? Gente, você sabe quantas vezes eu andei com o Bensacar sem R$1 de gasolina? Quantos meses eu andei com o meu carro sem gasolina, sem óleo e sem água? Eu não sei falar pra você. E eu falava assim, Deus, foi o Senhor que me chamou. Se o Senhor não tá me dando o dinheiro da gasolina, é porque o Senhor quer que eu ande sobre as águas. Se o Senhor não tá me dando dinheiro pra eu pagar o documento do carro, é porque o Senhor quer me ensinar a andar em fé. E eu passava pela blitz e falava, capa da invisibilidade ativada. Deus, eu não tô sem pagar o documento do carro porque eu sou trambiqueira, porque eu usei meu dinheiro pra comprar outras coisas, não. Eu estou sem pagar o documento do meu carro porque o Senhor me chamou para esse seminário, me chamou para viver e andar nessa tempestade. O Senhor tá no meu barco, então o Senhor bota a capa da invisibilidade, porque a tua palavra diz que aqueles que te temem não serão envergonhados, e se o blitz me pegar, eu vou ser envergonhada. Você tá entendendo?
Isso é andar na tempestade, isso é permanecer na tempestade com a alegria que vem do Espírito. Isso é permanecer na tempestade, isso é permanecer nesse barco, sabendo que Jesus está lá. Eu quero te perguntar quem está no seu barco. Porque se você estiver nesse barco sozinho, convida Jesus. Fala, Jesus, até aqui eu quis remar esse barco no meio da tempestade sozinha. Até aqui eu quis remar esse barco aqui, à força do meu braço, sozinho. Mas eu tô cansado, eu quero te convidar a entrar nesse barco e eu vou descansar. Eu vou descansar, eu vou descansar, porque Jesus me ensina algo. Me ensina que eu tenho que estar dentro do barco, no meio da tempestade, descansando. Jesus, ele vai falar para aqueles discípulos, sabe o quê? Por que vocês estão com tanto medo? Imagina que eu sou Jesus agora, com a licença poética da palavra, e eu pergunto para você nessa tarde, por que você está com tanto medo? Por que você está com tanto medo? Por que você está achando que essas circunstâncias vai matar você? Por que você está achando que essas circunstâncias vai destruir a sua vida? A palavra de Deus vai dizer que os planos de Deus ao teu respeito são planos para te fazer prosperar e não para te causar dano. São planos para te dar esperança e um futuro. E Jesus tinha planos para ele chegar do outro lado. E amanhã a gente vai ver que tinha um gadareno, que tinha um endemoniado, que precisa de Jesus, que tinha tanta coisa acontecendo. Quem está no seu barco? Se for Jesus, você precisa descansar. Porque Jesus estava no barco desses 12 discípulos. E se você chegou agora, volta e ouve do começo. Porque tem chaves preciosas para as nossas vidas. Jesus está no meu barco, e é quando eu me alimento dessa palavra hoje, essa palavra é para hoje, eu falo, nossa Jesus, eu precisava ouvir uma palavra do Senhor hoje. Às vezes a gente fica querendo receber palavras de pessoas, mas a palavra de Deus é uma fonte de vida eterna. Ela tá aí para falar ao seu coração todos os dias, mas você quer ouvir? Ou você quer encontrar tudo mastigado? Até quando você vai viver de migalhas que caem da boca das pessoas? Você tem acesso livre ao Pai. Você tem acesso livre ao trono de Deus. O véu foi rasgado. Entende? O véu foi rasgado. Já tá tudo aí. Tá tudo disponível. Às vezes a gente quer que as pessoas nos reconheçam, mas Deus está te colocando no processo só para Ele te reconhecer. Para que você não dependa nem de elogios nem de crítica, porque se você depende de elogio, a falta dele te paralisa. Gente, minha boca vai ficando seca, que vão ver o cuspe aqui, ó. É tanta saliva que tem. Se você depende da aprovação das pessoas, a falta dela te paralisa. Se você depende de elogios, a falta dele te deixa parado. Agora, se você é movido por críticas, quando elas vierem, você também vai falar e vai parar. Esses discípulos permitiram que essa tempestade revelasse a tempestade que estava dentro deles. A tempestade revela muito mais de você do que qualquer outra coisa. A tempestade que está fora revela quem você é por dentro. Se a sua confiança está em Deus, se você acha mesmo que Jesus está dentro desse barco, ele não vai afundar. Ou se quando você olha a primeira nuvem alta, você acha que aquela nuvem vai afundar seu barco, vai afundar seu casamento, vai afundar sua família. Ou Deus está no seu barco, ou é o diabo. Você decide. Ou Deus está no seu barco, ou você deixa que as circunstâncias te dominem. Então vamos lá, recapitulando. Quando eu sei quem liberou a palavra sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre o meu trabalho, nenhuma palavra contrária vai me paralisar, porque eu não me movo pela palavra dos outros, nem pela aprovação, nem pela desaprovação. Eu me movo pela palavra de Deus. Vamos chegar do outro lado. Vamos chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Sabe por quê? Porque no momento determinado Jesus fala: tempestade, aquieta-se. Do nada um trem maluco começa a acontecer e você fala: meu Deus, eu nunca esperava, é muito além.
Meu Deus, que loucura é essa? Como que o Senhor fez isso? Parece que não tem nada acontecendo, mas quando você vai lá e lê a primeira parábola que nós lemos hoje, a parábola da semente vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. Ela germina e cresce. O nosso problema é que a gente não olha para a natureza e aprende com ela. Você planta uma semente, mas tem coisas e tem plantas, uma macieira demora 5 anos para dar uma maçã. Talvez quem plantou aquela macieira pode olhar e falar: joguei meu dinheiro fora, não tô vendo nada acontecer, joguei meu tempo fora, tô vendo esse marido meu todo atrapalhado do juízo, a confusão é em pessoa esse meu marido, não tô vendo nada acontecer, todo dia eu tô aqui orando e nada tá mudando, e de repente, olha o que a palavra vai dizer: embora nada pareça estar acontecendo, a semente germina de dia e de noite. Embora nada pareça estar acontecendo, Jesus está no seu barco. Uma palavra vai complementando a outra. Quando você vê a da semente, a da mostarda e a da tempestade. Por que que... Olha isso, meu Deus, o Espírito Santo veio aqui agora. Ele começa ensinando os discípulos sobre a fé e a semente, a fé ser comparada a uma sementezinha. Que ele está querendo dizer? Que no dia da tempestade, aquela sementezinha vai o quê? Frutificar. Aquela semente da fé vai fazer com que você se lembre que essa tempestade não vai te matar, que essas circunstâncias não vai te matar, que as nuvens, o céu, as palavras não vão te matar. Por quê? Porque quando eu sei para onde eu estou indo, as circunstâncias perdem a força. Quando eu sei quem liberou uma palavra sobre a minha vida, as vozes perdem a força. Ainda escrevi uma outra aqui, ó. Quando eu sei quem liberou a palavra, quando eu sei quem está no meu barco e quando eu sei para onde eu estou indo. Quando eu sei quem liberou a palavra, as muitas vozes calam a boca. As vozes vão dizer pra você: vou pegar seu filho, vou tomar sua casa. As vozes vão dizer: você já perdeu essa causa. As vozes vão dizer: seu casamento já faliu. As vozes vão dizer: não tem jeito. As vozes vão dizer: mas não tem mais cura pro seu filho. As vozes vão dizer: você não tem mais jeito, já tá tudo perdido, não tem como mais, você já tá velha demais, você já tá idosa demais pra viver coisas grandes. Para de sonhar, para de viver. Mas eu sei quem liberou uma palavra sobre a minha vida e eu não vou parar. Você tá entendendo? Não importa as vozes, eu não vou parar, porque vai ser como aquela semente, dia e noite, ela, ainda que eu durma ou esteja acordado, essa semente vai crescer. E olha o que vai falar: a terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então depois o grão cheio de espiga. Logo o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Vai chegar a hora da colheita, vai chegar a hora da colheita. E aí Jesus, ele vem te ensinar na parábola seguinte sobre o grão de mostarda. Ele vai dizer: se você tiver uma fé pequenininha, você vai se lembrar que eu estou no seu barco. Olha, ele ensinou para os discípulos sobre aquele contexto antes dele ir para a tempestade. Jesus nem precisava acalmar essa tempestade. Tem tempestade que Jesus não precisa acalmar, sabe por quê? Tem um outro momento que Pedro vira, tá tendo uma outra tempestade. Você sabe o que Pedro fala? Então, se é o Senhor mesmo, me dá uma palavra que eu vou andar sobre ela. Tem tempestade que Deus vai acalmar, mas tem tempestade que Deus vai querer que você ande sobre ela. Sobre uma palavra. Sobre uma palavra. Você não está andando sobre palavra de pastor, de profeta, sobre palavra de gente, de homem. Você não está andando, você está andando sobre a palavra de Deus, sobre uma palavra, sobre esta palavra. Esta palavra, eu sei aonde eu vou chegar. Quem me deu a palavra é fiel para cumprir. Quem me disse, quem me falou é fiel para completar a sua obra na minha vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la.
sobre esta palavra. Eu sei quem tá no meu barco. Ele só não deu a palavra. Jesus, gente, não fala só pra você assim, não. Olha, Stefane, você vai chegar do outro lado. Ele entra no barco com você. Ele entra com você nessa tempestade. Ele passa com ela, com você, te dando alegria que excede todo entendimento, te dando apoio, te dando socorro, trazendo pessoas pra te ajudar, pra te dar uma palavra quando você parece que tá mais sem força. Jesus, ele vai questionar a fé daqueles discípulos. Até quando Jesus precisa ficar questionando sua fé, irmão? Minha irmã, é tempo de andar sobre as águas. É tempo de permanecer, Aline. É tempo de permanecer sob a palavra que Deus disse. Eu vou chegar do outro lado. Aí a primeira voz que vem e fala: não sei não se esse casamento é pra você. Acho bom, melhor você desistir. Mas a palavra vai dizer que a semente germina e cresce, ainda que você não esteja vendo. Eu sei quem liberou a palavra sobre o meu casamento e eu permaneço esperando, eu permaneço confiando, eu permaneço nesse lugar. Eu não vou desistir na primeira palavra contrária, na primeira palavra do inferno, no primeiro mover do inferno contra o meu casamento, contra a minha família, contra a vida dos meus filhos. Eu permaneço porque eu sei quem está no meu barco. Sabe, quando eu vejo pessoas desistindo, eu começo a pensar que ela nunca soube que Jesus estava no barco dela. Que ela nunca entendeu de fato que Jesus estava no barco dela. Então que essa seja a palavra para o nosso coração nessa manhã, nessa tarde. Jesus pergunta no versículo 40, ainda não tem fé? Jesus te pergunta, você ainda não tem fé, Aline? Você ainda não tem fé, Tiago? Você ainda não tem fé, Léo. Você ainda não tem fé, Lavi. Você ainda não tem fé, Rosilene. Você ainda não tem fé. Você ainda não tem fé, é isso mesmo? Você ainda não tem fé, Gisele? Você ainda não tem fé, Cirlei? Você ainda não tem fé, Vanessa? Você ainda não tem fé, Alicia? Olha quantas coisas eu já fiz sobre a sua vida. Olha quantas coisas eu já... Olha de quantas tempestades. Olha por quantas tempestades você já passou. E você tá aqui, não morreu. Por que você acha que essa tempestade vai te matar? A gente sempre acha que a última tempestade é a pior. Porque a gente começa a se esquecer de tudo que Deus já fez. Começa a se lembrar hoje de tudo que Deus já fez por você. Comece a ser grata. Passe por essa tempestade com o coração grato. Que Deus está forjando você. Está tocando você. Está transformando você. Está ensinando você a ter raízes profundas, que ainda que você não esteja vendo, você está crescendo para baixo. Ainda que ninguém esteja te reconhecendo, Deus está vendo. Ainda que as pessoas não estejam vendo os leões que você tem matado, os gigantes que você tem matado, Deus está vendo. E que naquele dia Ele possa dizer para você, fostes provada e aprovada. Fostes provada e aprovada. Fostes provado e aprovado. Será que Deus vai falar para você? Foi provado e aprovada. Se você não tem sido aprovada, aprenda com essa palavra hoje, porque essa palavra é pra gente aprender a como agir no meio de uma tempestade. Essa palavra é pra gente aprender a como agir, porque Jesus tá aí, deitadinho, com a cabeça no travesseiro, porque a qualquer momento Ele libera uma palavra sobre a sua vida. E aquilo que não existe passa a existir. A qualquer momento Deus se move. E aquilo que não era passa a ser. Porque Ele só precisa de uma palavra. Eu quero, Tiago, como você mesmo disse, eu quero ser aprovada. Quando eu sou reprovada, eu sei na hora, eu falo Jesus. E você sabe o que acontece quando você é reprovada, minha irmã e meu irmão? Você vai precisar passar de novo pela prova. Porque na escola, a escola é assim. A escola é assim. O que acontece quando na última prova você é reprovado? Você tem que repetir o ano. Quem já repetiu o ano? Eu nunca repeti, não. Porque eu sempre fui provada e aprovada. Eu estudava, eu prestava atenção no professor. Eu ficava lá anotando tudo que o professor queria me ensinar. Deus quer te ensinar hoje para que você seja aprovada. Chega de ser reprovada. Eu quero ser aprovada. Quem quer ser aprovada aí? Escreve aí, eu quero ser aprovada. Diante do dia mau.
Eu quero ser aprovada no meio da tempestade. Eu quero que Jesus encontre fé no meu coração no meio da tempestade. Quando eu abrir a geladeira e não tiver nada para comer, eu quero que Jesus encontre fé no meu coração. E eu quero dizer, Senhor, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar e de nada eu tenho tido falta. Se não tem alimento é porque o Senhor quer que eu jejue. Então eu vou consagrar esse dia ao Senhor. E de repente a provisão vem. Escreve aí, eu quero ser aprovada. Eu quero ser aprovado. Eu quero ser aprovada e aprovado no dia da tempestade. Eu quero ser aprovada e aprovado no dia da tempestade. Esses discípulos foram reprovados. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, ainda não tem fé, Simone? Ainda não tem fé, Renata? Ainda não tem fé, Tatinha? Ainda não tem fé? Depois você lê de novo, quando eu acabar e tiver trazido tudo, leia lá Marcos 4, 26 até o 41. E Deus tem mais revelações. Se eu continuar lendo aqui, Deus vai trazer mais revelação, mais coisas. Os discípulos entraram em pânico, mas Jesus ficou de pé naquele barco. E ele deu um comando para a tempestade. Às vezes a tempestade que Jesus quer que a gente aprenda a lidar é com as tempestades que estão dentro de nós, da nossa alma, dos quartos mais escuros da nossa alma, dos lugares mais ocultos que a gente não deixa ninguém passear. Às vezes você acha que porque o seu pai faltou com você, não foi seu provedor, porque você teve que se virar sozinha na vida, porque você teve que aprender a fazer o pão nosso de cada dia aqui na força do seu braço, agora, porque você não está vendo nada acontecer, você acha que Deus vai faltar com você. E Deus quer te ensinar a ser filho, porque Deus não escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros... Não, Deus nos escolheu e nos chamou de filhos. Não é sobre sermos escravos. A gente podia ser escravo, mas ele nos chama de filhos, e filho sabe o que Deus é esse, quem é o pai que está dentro da tempestade. Quem está dentro da sua tempestade? Quem está dentro do seu barco? Jesus estava dentro daquele barco, mas não estava dentro da tempestade, das emoções deles. Convide Jesus para acalmar a tempestade dentro do teu coração nesse dia. Tem tempestades que estão fora, mas elas reproduzem o que nós passamos dentro. Porque não importa o que esteja acontecendo fora, nada tira a minha paz, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que Deus já tem feito na minha vida. Eu sei o que Deus tem feito por mim, pela vida do meu filho, que nem tem pai. Eu sei quem é esse Deus. Eu sei como esse Deus ele é fiel para completar a sua obra. E se ele não deu uma ordem para cessar a tempestade, é porque ele quer te ensinar a andar nessa tempestade em paz. Andar com a paz que é fruto do Espírito, a paz que excede todo entendimento, a paz que homem nenhum dá, que mundo não dá, que circunstâncias não dá. Quando a gente está preocupado demais com o amanhã, o que vai acontecer, quem vai ganhar para presidente, se o mundo, fulano, e a guerra, e não sei o que, aquilo ali começa a me dominar de tal maneira que eu perco aquela paz, mas eu não sou movida pelas coisas que estão fora, eu sou movida por quem me liberou a palavra. Vamos chegar do outro lado. Vamos chegar do outro lado. Quando Jesus retirou as palavras do seu reservatório de paz, ele ordenou que o vento e as ondas se aquietassem. Deus quer que você dê uma ordem para a sua tempestade interior se aquietar. Amém? Que o Senhor possa te revelar nessa manhã quais as tempestades dentro de você que você precisa dizer: acalme-se, porque eu sei quem está dentro do meu barco. Jesus, ele pode mandar essa tempestade calar, mas antes ele precisa ver fé no seu coração. Ele precisa ver fé na sua vida. Jesus precisa ver fé em você. O tempo todo, quando você vê Jesus fazendo milagres, ele está buscando fé naquele povo. Ele fala assim: o que queres que eu te faça? Ele quer ver a fé do coração daquele homem. Ele quer ver em quem aquele homem tem colocado a sua confiança. Então, quando você vai passando pelas circunstâncias,
automaticamente aquilo ali te ensina. Quando você vai lendo essa palavra, você vai se lembrando de cada personagem, de cada pessoa, e você fala, eu sou discípulo, eu não sou mais multidão. E Jesus, ele só ensina para discípulos. Multidão, ele dá migalhas, que é milagres, mas ele ensina sempre para perto quem é discípulo. Então que você aprenda a ser discípulo. E que Jesus não fale para você, ainda não tem fé, Simone? Tem áreas na minha vida que todos os dias eu preciso ministrar para minha alma. Você ainda não tem fé, Simone? Tem áreas na minha vida que todos os dias, mesmo tendo caminhado por todo esse tempo, eu preciso ministrar para minha alma. Alma, cale-se, aquiete-se. Quando você vê Davi falando, alma, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Davi sabia o que era mandar a sua própria tempestade se calar. Que eu aprenda com ele. Alma, por que te perturbas? Espere em Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele não deixa de ser um bom pai porque ele não fez no tempo que eu quero. Ele não deixa de ser um bom pai porque ele não falou para a tempestade se acalmar ainda. Mas a minha pergunta é, o que Deus quer acalmar? O que Deus quer me ensinar dentro? Quer me ensinar a ter perseverança? Quer me ensinar a aprender dele, que é manso e humilde de coração? Ele sempre quer te ensinar alguma coisa, porque o tempo todo o ministério de Jesus era ensinar os discípulos a ter um relacionamento com ele. Aqueles discípulos estavam desesperados no meio daquela tempestade. Mas ele disse, vocês não têm fé? E a palavra vai dizer que eles, apavorados, perguntavam, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Eles estavam apavorados com aquilo. Eles já estavam andando com Jesus, Jesus já tinha feito milagres, Jesus já tinha ensinado tantas coisas. Mas eles ainda perguntavam, quem é esse? Quem é esse que fez isso tudo na vida da Simone? Que essa seja a pergunta das pessoas. Quem é esse que fez tanto na vida do Tiago, da Val, do Yuri? Que Deus possa verdadeiramente tocar a sua vida nesse dia. Que você possa olhar para dentro de você e falar para essas circunstâncias, aquiete-se, pois dentro desse barco está Jesus, deitadinho com um travesseiro. Gente, aonde... Vocês já pararam para pensar onde que Jesus arrumou um travesseiro? Não, vocês não estão bem não, vocês têm problema. Jesus tinha um travesseiro. Vocês estão achando que o barco era igual de hoje? Que tinha cabine, que tinha não sei o quê? Não era não, Bê. Jesus tinha um travesseiro. Ó, deitadinho aqui, ó. Um negócio de um travesseiro. Jesus sabe o que me fala quando Jesus tinha um travesseiro naquele barco? Que ele já foi sabendo que ia ter uma tempestade. Ele, ó, levou o travesseirinho aqui, ó. Imagina que ele passou na casa de Pedro, conversou com a sogra de Pedro, falou: Você tem um travesseiro aí que eu vou fazer uma viagem ali e tô indo ali arrumar uns confusão com os gadarenos, vai ser uma luta dura, com aqueles endemoniados, vai ser um cansaço, vai ser um fight. Me arranja um travesseiro aí, minha irmã. Eu imagino Jesus pedindo a sogra de Pedro um travesseiro. Porque antes, Jesus tinha escolhido os discípulos, Jesus já tinha tido a experiência lá da mãe dele vir, Jesus estava na casa dele, ele saiu com um travesseirinho debaixo do braço, foi pro barco, ele foi preparado para a tempestade. Será que eu e você estamos preparados para a tempestade? Será que a gente está levando um travesseirinho e colocando ele debaixo do barco e está falando, sabe o que eu vou fazer no meio dessa tempestade? Vou descansar, eu vou aproveitar,
eu vou desfrutar dessa tempestade. É isso que Jesus me ensina. Acabei de pegar essa aqui com o céu. Então a Bíblia é assim. Você vai ler, eu li essa palavra, e cada vez que você lê, Jesus vai trazer uma revelação nova pro seu coração. Vai trazer uma revelação nova pro seu espírito. Tô indo pra tempestade, vou pegar agora meu travesseirinho, vou botar debaixo do braço, e ó, tô carregando aqui, ó, meu travesseiro, e tô indo pra tempestade agora preparada. Não basta entrar no barco. Tem que entrar no barco preparado pra tempestade. Porque ela vai vir. Porque Deus quer nos ensinar algo. Agora a pergunta é: eu vou ser aprovada ou reprovada no final dessa tempestade? Jesus vai encontrar fé em mim? Será que Jesus vai encontrar fé no meu coração? Será que Jesus tem encontrado fé no meu coração para passar por essa tempestade? Porque Jesus não encontrou fé no coração daqueles discípulos. Ele disse, sabe o quê? Ainda não tem fé? Querida, você ainda não tem fé? Você está brincando comigo? Isso aí é Jesus falando. Você ainda não tem fé? Você ainda não tem fé? Você ainda não tem fé? Que loucura é essa, gente? Que loucura é essa, gente? Olha, enfim, essa é a palavra de hoje, Marcos 4, 26 a 41, que você leia depois. Não fique dependente de mim, eu não tô aqui para que você dependa de mim para ler a Bíblia, mas eu tô mostrando para você como que eu me coloco diante dessa palavra para que eu seja transformada. Eu nunca penso, ai, fulano, não, Senhor, o Senhor vai encontrar fé em mim? Jesus, o Senhor, em qual área da minha vida que o Senhor não tem encontrado fé? Na minha vida, Ele não tem encontrado fé na minha área sentimental. E eu confesso pecado aqui. Pecado confessado e deixado, porque eu acho que Jesus ele é capaz de fazer em tantas outras coisas, mas a palavra vai dizer que a esperança tardia adoece o coração, e eu preciso todos os dias falar, Jesus, me ajuda a continuar tendo fé, mesmo que está demorando, mesmo que essa tempestade está longa. Jesus, parece que todo mundo ao meu lado, mas comigo não. Qual é a área da sua vida que não tem tido fé? Porque às vezes você é cheio de fé para umas coisas, para andar de carro 100 quilômetros, sem gasolina no carro, sem água, sem nada. Mas na hora de você pensar em uma outra coisa, você fala, não, para isso eu acho que Jesus não se envolve nisso. Jesus não se mete mais nisso. Isso aí não. Jesus faz outras coisas. Nisso ele não se mete. Eu que tenho que escolher, alguém que tem que me escolher, mas no que compete a ele, ele pode parar as coisas difíceis. Se você ainda está passando por uma tempestade, é porque você ainda tem sido reprovada. E eu confesso para você que eu tenho sido reprovado. Eu confesso. Eu tenho sido reprovada. Porque eu ouço as vozes das circunstâncias. Por tantas vezes eu ouço as vozes daquilo que é real em minha volta. É real. A idade é real. A situação atual dos homens na igreja é real. Tudo é real. Porque eu não vou negociar princípios, eu não vou negociar o que é inegociável. E Deus falou pra mim que eu fui infiel várias vezes porque eu quis negociar o que era inegociável. Alguém que amasse mais a Deus do que eu. Alguém que amasse mais a palavra de Deus do que eu. Porque se eu negocio isso, como que eu vou passar um dia diante da palavra de Deus se o meu marido vai querer que eu faça tantas outras coisas? Tá entendendo? Eu fui reprovada. Eu tenho sido reprovada. Mas todos os dias eu falo, Senhor, me ajuda. Eu vou fazer como aqueles discípulos, orar e falar, aumenta minha fé. Aumenta minha fé. Porque tá difícil. Entende? Não negocie o inegociável. Não abra mão por causa das circunstâncias. Não negocie o destino. Deus disse, vamos chegar do outro lado. Esse outro lado tinha um nome, era Gadara. Esse outro lado tinha um nome, era Gadara. Às vezes, se a gente negocia
o caminho, a gente vai chegar em outro lugar e não em Gadara. Em Gadara tinha alguém que precisava daquele encontro com Jesus. Que você e eu possamos ser fiéis e que a partir de hoje Deus possa encontrar fé no nosso coração em áreas que Ele não tem encontrado. Não é sobre as áreas que Ele tem encontrado que Ele quer trabalhar em você. Eu creio, eu tenho fé para tanta coisa. Eu tenho fé para paralítico andar, eu tenho fé para cego ver, eu tenho fé para andar de carro sem gasolina, eu tenho fé para viver há 6 anos sem salário, eu tenho fé. Mas em outras áreas eu fui reprovada. E Jesus faz essa pergunta para mim: Simone, você ainda não tem fé? Olha quantas coisas você já viveu. E você fica deixando que as vozes das circunstâncias deixe o seu interior em tempestade. Porque é para isso que a circunstância serve. Para desestabilizar você. Para desestabilizar, para roubar a sua alegria. Para roubar a sua alegria do processo. Se está fazendo sentido para você, aperta o coração para que mais pessoas possam ouvir. Se essa palavra fez sentido para você, que você possa, quando eu acabar de postar, ir lá e comentar. Tem 23 pessoas aqui, normalmente 2 ou 3 comentam. Eu não preciso do seu comentário, mas quando você comenta, o Instagram identifica que o que eu estou falando aqui é relevante para outras pessoas e ele pega esse vídeo e compartilha com outras pessoas. O Instagram tem uma métrica. Se você, quando eu posto algo, não curte aquilo que Deus falou com você, você está dizendo que outras pessoas não vão ser impactadas através da sua vida. Então, quando eu postar alguma coisa que for relevante, que Deus tiver falado com você, eu não tô pedindo para você compartilhar algo que Deus não falou com você, mas se fez sentido para você, eu dei aqui para você 1h30 do meu tempo com Deus, eu compartilhei com você, que mais pessoas que estão vivendo em tempestades internas, porque lembre-se, não é sobre as nossas tempestades externas, mas é sobre as tempestades que estão dentro de nós. É sobre as tempestades da nossa alma, é sobre as tempestades do nosso eu, é sobre as tempestades dos nossos sentimentos mais profundos. É sobre sabermos quem está no nosso barco e andarmos à altura disso. E você sabe o que eu vou fazer quando eu desligar essa live? Eu vou me arrepender. Eu vou falar: Senhor, me perdoa, porque eu tenho fé para tantas coisas. Mas o Senhor não tem encontrado fé em mim ainda para essa área, mas eu quero que o Senhor encontre. Alma, aquiete-se, cale-se. Eu não precisaria estar expondo para você a área da minha vida que me falta fé, porque talvez você poderia pensar e falar: uau, essa Simone é toda trabalhada na fé. Eu sou. Tanto que eu tenho a palavra fé aqui tatuada antes mesmo de me converter, porque eu coloquei no pulso. Porque sempre quando a gente tá no momento de tempestade, a primeira coisa que a gente faz é pôr a mão na cabeça. Você faz... E aí não tem como, porque o nome fé tá aqui. Eu me lembro que eu preciso ter o dom da fé. Eu preciso crescer em fé, que é como aquela semente, a fé também, você cresce nela. Aquela semente de mostarda que Jesus vai dizer nessa mesma parábola, nesse mesmo texto que nós estamos falando hoje, a semente, ela vai crescer e se torna uma das maiores plantas. Deus quer nos levar para um lugar de crescermos em fé. Deus quer nos levar para crescermos em fé. Deus quer nos levar a tempestades que vão nos levar a crescer em fé. As tempestades não vão te matar, as tempestades não vão me matar, mas elas vão me levar e vão te levar a crescer em fé, como aquela parábola que vem antes dessa, a parábola do grão de mostarda. Deus quer nos levar a crescer em fé. A parábola, parece que a fé é tão pequenininha. Ele vai dizer, se você tiver fé do tamanho de um grãozinho da semente de mostarda, você vai dizer para esse monte: vem da cá para cá. Deus quer nos levar a crescer em fé. Deus quer te levar a crescer em fé. Deus quer te levar a crescer em fé. Deus quer te levar a crescer em fé. Mas hoje você precisa dizer: quando eu sei quem liberou a palavra sobre a minha vida, eu sei que eu vou chegar do outro lado. Quando eu sei quem falou a meu respeito, as vozes não me calam mais. As vozes das circunstâncias e da tempestade, o terror da tempestade não vai mais me paralisar, não vai mais fazer com que eu olhe para elas. Eu vou olhar para o que está acima delas, para o céu.
Em nome de Jesus, que nós possamos crescer, que ainda que fosse... Gente, eu acho tão incrível como Jesus fez, ele colocou a semente, a parábola da semente, o grão de mostarda e logo depois a tempestade, porque Deus nunca vai fazer você entrar numa tempestade sem ele ter te dado o conhecimento para passar por ela, para que você seja forjado nela, para que você aprenda nela, para que você cresça nela, para que você possa de fato romper nela. A tempestade não tem o poder de te paralisar, mas de fazer você romper em fé. E que a gente possa cantar aquela música antiga. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E diante de ti, se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha boca vai ficando seca. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e vou plantar e colher. Meu Deus, essa música com certeza foi embaixo disso daqui. Depois ouça essa música com esse coração. Vou plantar e colher, vou nanar e colher, e a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Que você possa dizer: a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Essa tempestade não vai te matar. Essa tempestade... Ô, Thiago, você tá de brincadeira querendo que eu... Meu filho, se Deus me desse o negócio do cantar, meu amor, só Deus na minha vida. A cada dia vou viver rompendo em fé. Essas circunstâncias não vai te matar, porque Ele te deu a palavra. Vamos chegar do outro lado. Quando eu sei quem está no barco, as tempestades, elas tornam-se sem força, porque eu sei que eu vou chegar do outro lado. Quando eu sei quem liberou a palavra, as vozes perdem a força, porque eu sei quem liberou uma palavra a meu respeito. E quando eu sei para onde eu estou indo, as circunstâncias perdem a força, porque eu sei quem liberou uma palavra, eu sei para onde eu estou indo. Vamos repetir? Quando eu sei quem liberou uma palavra, as vozes perdem as forças. Quando eu sei quem está no barco, as tempestades perdem as forças. E quando eu sei para onde eu estou indo, as tempestades perdem a força. E a gente possa cantar: e a cada dia vou viver rompendo em fé. Isso é uma oração. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É sobre você ter a chance de crescer um pouco mais em fé. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Toda tempestade tem o objetivo de nos levar para perto dele. Toda tempestade. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Deus vai te fazer andar por sobre as águas. Ele pode mandar a tempestade calar a qualquer momento. Mas às vezes Ele quer que você ande sobre as águas. Gente, é tão bom estar aqui falando dele, falando ao teu coração. Eu sei que cada momento alguém chega e Deus quer falar com você. Então que você entre aí, assista essa live de novo e deixe que o Espírito te ensine a andar sobre as águas e a andar na tempestade. Essa foi uma palavra que veio do céu para os nossos corações. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te traga paz. A paz que você chegou aqui sem ela, que você possa falar para a tempestade que está dentro de você. Tempestade, quieta,
calada. Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa tempestade afundar o meu barco, a minha família, o meu casamento, o meu ministério. Que primeiro que esse ministério nem é seu, é dele. Nós só somos... É tudo dele, o propósito é dele, o ministério é dele. Viva o processo, passe pelos estágios. Existia um estágio entre a palavra de Deus liberada e os discípulos verem Deus fazendo milagre na vida daquele gadareno. Qual era o estágio? Uma tempestade. Passe pelos estágios, passe pelos processos, esteja com pessoas que vão te ajudar a andar sobre as águas. Adore a Deus, Daiane. Adore somente a Deus. Aquelas. Daiane é minha vizinha, gente, que mora aqui de cima. Ela tem o intensivo. Vocês recebem aqui agora. Tá começando agora. Ela tá aqui me intensivando desde 2018. Aquela ovelha que tá atrás da malhada, tá entendendo? Chama Daiane. A minha tem nome. A de Davi não tinha nome, não, mas a minha tem. Chama Daiane, chama Carol. Aquelas. Um beijo bem grande. Amo você, Dai. Permaneça no lugar que Deus falou pra você. Permaneça nesse lugar. Não negocie o que é inegociável. Não negocie aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Não aceite menos, porque você acha que não merece mais. Não aceite menos. Deus é o teu pai. A palavra vai dizer que Ele é o marido das viúvas. Ele é o pai dos órfãos. Essa palavra é uma herança para você e para qualquer pessoa que esteja aqui. Porque Deus, Ele é o Pai. Ele é o nosso Pai. Mas existe um processo e nesse processo Ele quer te ensinar sobre intimidade, sobre não negociar o inegociável. Ele quer te ensinar Ele quer te levar a crescer na graça e no conhecimento de quem Deus é. Às vezes a gente fala, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me conheço. Não, quanto mais eu conheço o caráter de Deus, quanto mais eu conheço o caráter de Deus, mais eu sei quem eu sou nele. Quanto mais eu conheço... Joana, o que as pessoas falam ao meu respeito não mudam quem eu sou em Deus. Eu sei quem me deu a palavra. As pessoas podem dizer que o que eu carrego não tem relevância, que eu tô fazendo só para me mostrar. As pessoas podem falar o que elas quiserem. Eu só me movo pela palavra de Deus. Eu não fico dando um segundo dos meus ouvidos para ouvir o que as pessoas querem falar das outras. Às vezes a pessoa chega para mim, menina, você viu o que fulano falou? Não vi, não quero ver. Se você quiser falar na frente dela, eu sei que você está querendo o crescimento dela, mas nas costas dela você não quer que ela cresça. Então o que eu tenho para falar, eu falo na frente da pessoa. O que você tem que falar, você tem que falar na frente. Se não tiver as pessoas envolvidas no meio, não dê ouvidos. Eu não empresto os meus ouvidos. Eu não empresto os meus ouvidos para as trevas. Eu não empresto. Falaram de mim, mas o que falam de mim não tem a ver comigo. É assim ou não é, Daiane? Daiane tá aí como testemunha. Mas fulano, eu não quero saber quem é fulano, eu quero saber quem é Deus e o que Deus está falando a meu respeito. E ao invés de emprestar os meus ouvidos para o que as pessoas têm para falar umas das outras e a meu respeito, eu empresto meus ouvidos para a palavra de Deus, porque eu quero saber o que a palavra de Deus está falando ao meu respeito. Eu quero saber o que essa palavra quer falar comigo hoje. Eu não quero nem saber. Mas estão falando de mim, mas não é verdade. Lembre-se, isso era o melhor que essa pessoa tinha para dar para você. E se essa pessoa está na sua vida, pare de falar e vai orar por ela. Daí tá aí a senha, o código que ela aprendeu. Para de falar. Para de contar. Vem cá, Dai, eu tenho que te contar o que fulana fez. Para, o tempo que você passa contando para outra pessoa o que outra pessoa falou de você, você passa orando por essa pessoa. Entendeu? Assim é essa. Você nunca vai falar mal de alguém por quem você ora. Mas Simone, como que eu posso orar? Então você rasga essa Bíblia, porque Jesus disse para você orar pelos seus inimigos. Rasga essa Bíblia. Rasga essa palavra. Joga ela fora e queima na fogueira santa de Israel.
Porque Jesus disse que você tem que dar outra face. Olha para essa pessoa e fala, isso era tudo que ela tinha para falar. Porque se você me ouvir, se você sentar perto de mim, você só vai me ouvir falar de Deus. Porque não tem como. Eu só sei falar disso. Eu não sei falar de outra coisa. Eu posso passar o dia inteiro aqui com vocês diante de Deus, falando das coisas que Deus for trazendo aqui no meu coração acerca dessa palavra. Porque essa minha palavra é essa coisa que tá cheia no meu coração. É sobre isso que o meu coração tá cheio. Agora, o que falaram, o que estão falando dos outros, o que estão falando de fulano, de ciclano, quero nem saber. É problema dele, das baleias de Roberto Carlos. Eu não tenho... não é da minha conta. Tem até um versículo aqui antes desse, que Jesus vai dizer que... não sei se era... acho que é no 7. Mas nós vamos ler ele mais pra frente. Que tem uma coisa que ele vai falar assim, quem é você pra ficar querendo... Não é da minha conta, não me compete saber, eu quero lá saber. Isso era o melhor que essa pessoa tinha. Agora eu sei o que tem de dentro de mim. Se alguém vier pra me ofender, pra querer me diminuir, ela vai receber amor e afeto. Eu vou orar por ela. Eu vou falar, Jesus, ajuda essa pessoa. Eu sou de um jeito que ela gostaria de ser. E como ela não consegue ser, ela precisa tentar me diminuir falando mal de mim. Então ajuda ela a ser o que eu sou. O que eu sou não, o que eu tenho aprendido a ser em ti. Ajuda ela, tem misericórdia dela, Jesus. Cuida dela, abençoa ela, se revela a ela, coloca pessoas para caminhar com ela. Talvez todo mundo que chega perto dela só oferece isso, fofoca, confusão, intriga. Mas ela perto de mim não vai encontrar isso. Ela vai encontrar misericórdia, afeto, amor. É sobre isso. Então, Ana, quando você pensar sobre o que as pessoas estão querendo falando de você, se é verdade, aprenda esse código. Se o que estão falando de você é verdade, peça perdão e fale com Deus. Agora, se é mentira, você não tem nada que precisa fazer. Em nenhuma das duas situações você pode se ofender. Simone, falaram mal de mim. Falaram de mim. Mal ou bem, não importa. Peraí, deixa eu ver se o que estão falando de mim faz sentido. Eu jogo essa luz aqui. Senhor, o que Dai tá falando? Tem sentido? Será que eu realmente estou assim? Me ajuda. Aí eu, tem sentido, filha. Ô Dai, me perdoa. Eu realmente faltei com você, eu não me importei, eu não prestei atenção, eu não te ouvi. Tá, tudo bem. Primeira coisa, não posso me ofender. Se aquilo que a pessoa está falando é algo que eu preciso consertar, eu posso me ofender. E se é uma mentira, eu também não posso me ofender, porque eu não sou aquilo. Eu costumo sempre brincar, e até que eu falo assim com a Dai, eu falo, Dai, se eu te xingar agora, eu falar, Daiane, você é uma prostituta, uma piranha, uma safada, uma descarada. Tô sendo bem baixa aqui com os xingamentos para você entender. Você vai se ofender? Ela falou assim, não. Eu falei, então por que você se ofende por outras coisas que não é isso, mas que também não é sobre você? Por que a gente se ofende com coisas que não tem nada a ver com a gente? Ah, Simone, mas eu não sou isso. Cara, se você não é isso, por que você tá se ofendendo? A gente também é mimimi demais, a gente é imaturo demais, a gente é cheio de dodóizinho demais. Ai, fulano, ciclano, beltrano. Ai, vamos trabalhar com o negócio de romper a vida. Tá entendendo? Já é tempo da gente ser madura, a gente precisa ser cristãos maduros. Deixa a imaturidade para quem não conhece Jesus. Porque Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aprende de mim o que é ter um caráter que conhece a vontade do Pai. Eu sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Quem ouviu Deus falar a meu respeito foi eu. Ninguém tem que acreditar no que eu tô andando. Ninguém precisa, Simone agora tá na igreja, ficou bitolada, agora ela não vai viver de quê? Vai trabalhar com o quê? Como que pode? Ela jogou fora uma vida inteira de gerente de banco e vai fazer o quê da vida? Eu preciso ser fiel e quem ouviu Deus foi eu. Ah, Simone, você não vai namorar esse cara. Como que pode? Esse cara, é por isso que você tá sozinha, é por isso que você não arruma ninguém. Cara, quem ouviu Deus foi eu. Deus disse não. E eu só preciso andar à altura daquilo que Deus falou, não sobre aquilo que as pessoas criam de expectativas a meu respeito. Eu preciso aprender e amadurecer nessa revelação.
Sabe? Porque senão, qualquer cara feia, qualquer palavrinha, qualquer fofoquinha me deixa cheia de angústia, me volta com a tempestade que a gente acabou de falar. Quem disse? Foi Deus? Eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu só ando pra agradar meu Pai. Jesus fala que ele veio pra agradar o Pai. Eu quero agradar o meu Pai. E que eu possa crescer em graça, em conhecimento, na largura, na altura e na profundidade de quem Deus é. Porque quando eu conheço quem Deus é, eu sei o que eu sou nele. Quando eu conheço quem Deus é, um fuxiquinho não muda nada na minha vida. Quando eu sei qual foi a palavra que Deus disse, vamos chegar do outro lado, em Marcos, voltando para quem está chegando agora, Marcos 4, de 35, Deus disse, vamos chegar do outro lado. Quando eu sei quem disse que eu vou chegar do outro lado, fofoquinha, pensamento, o que os outros acham, o que os outros deixam de achar, não muda em nada. O que Deus disse ao meu respeito, e isso não vai me paralisar. Só tem uma coisa que me paralisa, Deus. Só tem uma coisa que fala, você não vai mais por aqui. E eu preciso orar todos os dias e falar, Deus, será que o Senhor mudou a direção? Será que por acaso o Senhor não tem outra direção? Não, não tem. Né? O David colocou aí, nós todos devemos atender ao chamado de Deus. Pois, mesmo diante de todas as portas e oportunidades abertas, verdadeiramente as portas que devem estar abertas está em segundo plano, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus compartilhou o meu coração que muitas vezes o propósito dele para as nossas vidas, às vezes a gente vai chegar, a porta vai abrir, vai ter uma coisa que ela vai vir, entende? É uma coisa natural. Então você precisa colocar os seus ouvidos para saber. Vamos para o outro lado, é a direção, nós vamos para Gadara. Estamos indo para Gadara. Mas Gadara só tem endemoniado, pois é lá que Deus me quer em Gadara. Mas Gadara, você não tá sabendo não, Gadara tem uma confusão, o povo lá cultua um negócio de um deus, lá eles têm um negócio de uns porcos, criação de porcos nem era permitido, porque o povo nem podia comer porco, e eles lá criavam porcos. Então tem muito mais coisa em Gadara do que você pensa. E aí, eu tenho que estar em Gadara, porque em Gadara tem um gadareno que precisa ouvir o que Deus tem através de minha vida. E eu vou lá em Gadara, mas Gadara não tem visibilidade, Gadara não tem fama, Gadara não tem sucesso, Gadara não tem salário, Gadara não tem salário, Gadara não tem salário, Gadara não tem salário, Gadara não tem um monte de coisa. Mas Gadara tinha um gadareno que vivia preso, porque tudo que Deus faz em nós é para que libertemos outros. Porque tudo que Deus faz em nós é para que sejamos um canal, para que na vida de outras pessoas nós possamos realmente entender que pessoas precisam do que carregamos. Pessoas precisam do que carregamos. E quando você falha, você está prejudicando a caminhada de outras pessoas. Se aqueles discípulos não entrassem naquele barco e fossem para Gadara, aquele gadareno teria sua vida prejudicada. Se aqueles discípulos não tivessem entrado no barco, passado pela tempestade, para eles chegarem em Gadara, a vida daquele gadareno não teria sido transformada. E se aqueles discípulos não tivessem entrado dentro da tempestade e entrado em Gadara, aquele gadareno não teria feito a transformação. Ih, gente, Gadara é amanhã, tá bom, querida? A gente fala de Gadara amanhã, que já são 13h43. O que acontece eu aqui com essa hora, gente? Que eu tô aqui desde meio-dia, o povo já não tá me aguentando mais, né, gente? Vou parar, amém? Se deixar, gente, eu não tenho... Aqui, ó, vou beber água aqui, ó, eu não tenho freio, não, eu não paro, não. Se deixar, eu falo 10 horas. Então, descompensamento. Amanhã a gente vai lá pra Gadara, amém, queridos? Amanhã a gente entra em Gadara. Gadara é forte. Gadara é forte. Que Jesus possa abrir. Já me despedi quantas vezes, gente, eu tenho um problema. Olha, amanhã nós vamos, então, falar de Gadara. Só que amanhã é o seguinte.
Amanhã eu vou chegar aqui 9 da manhã. Depois vocês assistem na hora que vocês podem, tá? Porque 11 horas eu tenho que ir pra escola de oração. Essa semana é meu aniversário, domingo. Eu quero consagrar um pouco mais ao Senhor e essa semana agradecer por tudo que Ele tem feito na minha vida, dentro de mim, todas as tempestades que Ele tem acalmado dentro da minha alma. Então, amanhã eu vou pra escola de oração essa semana, então eu vou fazer às 9 da manhã. Se você não puder assistir às 9, você assiste depois. E por favor, quando eu acabar, eu vou deixar essa live salva. Comenta lá qualquer coisa. Comenta que você não gostou, comenta que Deus falou no seu coração, comenta o que vai mudar, que atitude você vai tomar a partir do que você aprendeu aqui e comenta o que mais você aprendeu aqui hoje. Se você aprendeu alguma coisa, se você aprendeu, se eu conseguir te ensinar alguma coisa, por favor, comenta lá. Lembra-se que o pouco que você sabe é muito pra alguém, porque eu sei é tão pouquinho, é pouquinho demais. Eu não sei nada não, gente. Entenda isso, eu não sei nada. O que eu sei é pouquinho demais, mas o meu pouco pode ser muito pra quem sabe um pouco menos que eu. E o seu pouco é muito para quem sabe ainda menos. Então, compartilha com alguém aquilo que você aprendeu hoje, ensina com alguém, faz uns stories, aquilo que mais você aprendeu, grava no seu Instagram, fala, olha, hoje eu aprendi isso sobre a tempestade, que eu tenho que acalmar minha tempestade interna, hoje eu aprendi aquilo, grava, me marca que eu vou repostar aqui, porque é isso, é sobre a pessoa que você vai alcançar, eu não vou alcançar. É sobre os gadarenos que estão aí do outro lado. Eita, meu Deus, a Gadara amanhã vai ser forte, igreja. Tá bom? Um beijo, não esquece de comentar, compartilhar, curtir. Lembra que não é por mim, é para que essa mensagem chegue mais longe. Porque o Instagram pegue e entenda que foi relevante o que nós conversamos aqui hoje, tá bom? Jesus abençoe ricamente a sua vida e que você faça desse o melhor dia da sua vida, porque você não vai vivê-lo novamente. Agora, se eu começar, eu já emendo outra coisa. Um beijo, um beijo, um beijo. Amo vocês.